Sementeiros e sementeiras, este livro é todinho dedicado ao teste de tetrazóleo. O teste de tetrazóleo ele foi concebido inicialmente como um teste de viabilidade, para a gente saber se a semente era viável ou não viável, viva ou morta, se teria condições de germinar no campo ou não. A partir disso, ele foi tão estudado e foi evoluindo para um teste também de vigor. Então, com várias espécies, já tem padrões de vigor com o teste de tetrazóleo. Dr. França Neto, Dr. José de Barros França Neto, da Embrapa Soja, vai falar para vocês tudo sobre o teste de tetrazóleo. Vamos assistir? O teste de tetrazóleo ele pode ser aplicado a sementes de diversas espécies. Por exemplo, há um manual da ISTA, da Associação Internacional de Análise de Sementes, que contempla a metodologia do teste para mais de 650 espécies. Só que aí ele visa a determinação da viabilidade. Nós podemos fazer o teste para sementes de grandes culturas, forrageiras, olerícolas, florestais, nativas, exóticas ou comerciais, ornamentais e medicinais. Basta ter a semente que a gente tem condições de realizar o teste. É muito importante começar uma lavoura, seja ela de soja, de trigo, de milho, qualquer cultura com a semente com a melhor qualidade possível, com alta germinação e alto vigor. Porque na hora da instalação da lavoura é que nós vamos estabelecer toda a base da produção. Então, é muito importante que a gente estabeleça a lavoura muito bem estabelecida e composta de plantas de alto desempenho agronômico, que são plantas mais produtivas, que são originadas de sementes de alto vigor, de alta qualidade. E para a gente medir qualidade, a gente tem que ter um sistema de controle de qualidade. Ele tem que ser versátil e dinâmico. E para isso, a gente necessita de testes rápidos. Por exemplo, o teste de germinação. No caso de soja, ele demora de 5 a 8 dias. E às vezes a gente não pode ficar esperando esse prazo todo para tomar a decisão. Então, apesar de serem poucos dias, pode significar uma grande demora no processo de produção. E com isso, gera diversas limitações que afetam o processo decisório durante a produção, durante a comercialização dos lotes. Algumas determinações são determinadas rapidamente, como grau de umidade, pureza física, varietal, alguns testes de danos mecânicos. Esses testes podem levar poucos minutos, mas quando a gente pensa na determinação de viabilidade e vigor, aí a coisa complica. E o teste tetrazóleo parece ser uma possível alternativa, porque ele é um teste relativamente rápido e para a soja, com menos de 18 horas, olha a gama de informações que a gente pode obter com um único teste. A gente pode saber o nível de viabilidade, de vigor, danos mecânicos, deterioração no campo e na armazenagem, danos de percevejos, danos de secagem, danos causados por estresse de seca e altas temperaturas, danos de geada. Então, para a soja, sem dúvida nenhuma, é o teste que está mais bem desenvolvido. Mas também vou mostrar que ele está muito eficiente e eficaz para diversas outras culturas. Como ilustrado aqui para sementes de milho, de algodão, de feijão e também para a soja. E, sem dúvida nenhuma, como eu falei, eu vou focar para a soja, mas eu vou apresentar diversas espécies. Hoje, dentre as grandes culturas, a soja é a mais importante. Na safra passada, nós semeamos 36,6 milhões de hectares e foram colhidos mais de 120 toneladas de soja. E para semear essa área, a gente pode precisar de até 3 milhões de toneladas de sementes. E fazer o controle de qualidade com seriedade desse grande volume de sementes é um grande desafio.
E hoje, no Brasil, o uso do teste de tetrazóleo, principalmente para sementes de soja, é rotineiro. Por exemplo, nós estimamos que mais de 300 mil análises são feitas por ano, só para a soja, com teste de tetrazóleo no Brasil. Tem um laboratório da Aprosmate, da Associação dos Produtores de Sementes do Mato Grosso, que em época de pico chegou a fazer 50 mil análises num ano. Tem a Sementes Adriana, lá no Mato Grosso, do Grupo Ato, que também, para controle interno de qualidade, faz, em média, 25 mil análises por ano. Para vocês terem uma ideia, eu estou falando esses números, eu faço parte do Comitê de Tetrazóleo da Associação Internacional de Análise de Sementes, a ISTA, desde 1998. E no ano passado, em todos os laboratórios credenciados na ISTA, a nível mundial, foram realizadas para todas as espécies que eles trabalham, não só para a soja, pouco mais de 20 mil análises de tetrazóleo no ano. E o Brasil, só para a soja, faz cerca de 300 mil análises. Só falei esses números para a gente ter uma ideia da importância e da magnitude do teste de tetrazóleo para o Brasil. Então, por que o teste é tão altamente adotado no Brasil? Primeiro, que ele fornece, além do vigor e da viabilidade, o diagnóstico da qualidade. Se um lote de sementes estiver ruim, com seus resultados obtidos no teste, a gente vai poder fazer o diagnóstico do problema e, obviamente, na outra safra, a gente vai poder trabalhar em cima desse problema, reduzir o problema e produzir uma semente de melhor qualidade. No Brasil também nós temos diversos treinamentos sobre o teste, depois eu vou mostrar o histórico de um deles que é realizado aqui na Embrapa Soja, em Londrina. Temos também diversas publicações de qualidade produzidas aqui no Brasil sobre o teste e, logicamente, com tudo isso, nós vamos ter uma ampla adoção do teste pelos laboratórios. Além dos aspectos quantitativos, que a gente fala em números de testes realizados, outros motivos que levam à adoção do teste são aspectos qualitativos, porque o teste torna o controle de qualidade mais confiável e, com a adoção do teste, o produtor de sementes vai ter a segurança de que apenas os lotes de boa qualidade estão sendo colocados no mercado. E, com isso, reduz-se drasticamente os índices de reposição de sementes e de ressemeadura, o replantio. Vantagens e limitações do teste. O teste não é afetado por diversas condições que podem afetar o desempenho das sementes em testes como o teste de germinação, que envolve o crescimento do embrião. Nesse teste, por exemplo, de germinação, você pode ter gradiente de água, a flutuação de temperatura, necessidade ou não de luz, o tipo de substrato, tudo isso pode afetar esses testes de crescimento. O teste foca a atenção às condições físicas e fisiológicas do embrião de cada semente avaliada individualmente. É igual a um teste de raio-x. Inclusive, nós já fizemos vários trabalhos correlacionando os resultados do teste de tetrazóleo com um teste de raio-x em sementes e os resultados foram muito positivos. Ele permite a avaliação rápida da viabilidade do vigor e, para mim, ele permite a identificação de diversos níveis de viabilidade. Com isso, a gente pode caracterizar, transformar o teste para determinação de níveis de vigor. Ele fornece o diagnóstico das possíveis causas da redução do potencial fisiológico das sementes. Eu creio que essa é a razão principal para o grande sucesso e pela grande adoção do teste no Brasil. O equipamento necessário é simples e barato. Ele não é influenciado por fatores como dormência, porque sementes dormentes são coloridas normalmente pela solução de tetrazóleo, logicamente quando viáveis. E no caso da soja, um analista experiente pode fazer por hora
de 4, 5, às vezes 6 amostras por hora de trabalho. Lógico, a gente tem limitações, ele requer treinamento especial sobre a estrutura embrionária da semente, sobre técnicas de interpretação. Isso é uma limitação que ocorre em qualquer teste de análise de sementes. Ele é um pouco tedioso, uma vez que as sementes são avaliadas uma a uma, requerendo desta maneira experiência e paciência. Primeira vez que eu vi o teste de tetrazole, eu falei, não, isso não é para mim, não. É por isso que eu falo, nunca diga nunca, porque no final, grande parte da minha vida profissional eu dediquei a esse teste. Embora ele seja um teste rápido, ele consome mais tempo para avaliação de cada amostra do que o teste de germinação. Entretanto, como nós mostramos, ele propicia uma grande diversidade de informações em relação ao teste de germinação. Ainda em relação a algumas limitações, ele não identifica a eficácia de tratamentos químicos, nem a sua fitotoxicidade potencial. Logicamente, para isso a gente tem testes específicos, que não é o teste tetrazole. Ele requer maior senso de observação, capacidade de decisão e conhecimento teórico do analista, devido às características do teste. Então, todas as pessoas que fazem o teste tetrazóleo normalmente têm um bom conhecimento de análise de sementes. A aplicação do teste de tetrazóleo requer experiência em análise de sementes, requer que você conheça suas sementes, a anatomia dela, a função de cada parte e quais são as partes que respiram e que não respiram das sementes. Só assim você vai ter uma interpretação correta do teste de tetrazóleo. Vamos assistir agora o Dr. França Neto, da Embrapa Soja, falar sobre os princípios bioquímicos do teste de tetrazóleo. Vamos falar um pouquinho sobre os princípios bioquímicos do teste. O teste, indiretamente, nós estamos medindo a respiração nos tecidos vivos da semente. E dentro desses processos de respiração, indiretamente, nós estamos medindo a atividade de algumas enzimas muito importantes no processo de respiração, que é contemplado por dois métodos, dois processos, na realidade, a glicólise e o ciclo do ácido cítrico, que é o ciclo de Krebs. A função da respiração, quer seja em seres humanos, animais ou vegetais, é pegar açúcares e transformar em energia, o famoso ATP. Então, dá ATP, água e CO2. Então, com isso, dá energia para nós. Estou aqui falando, eu estou fazendo glicólise e o ciclo do ácido cítrico, para que eu tenha energia para estar vivo e falando. Mesma coisa acontece nas plantas. E a principal das desidrogenases, que mais reage com tetrazole, é a malato desidrogenase. Está aqui as desidrogenases na glicólise e também no ciclo de Krebs. Na glicólise nós temos uma e no ciclo de Krebs mais 5, sendo que a principal delas é aquela última, que chama-se malato desidrogenase. Não é para assustar, não, mas esse é o processo da glicólise, que pega uma molécula de glicose e transforma em 2 ATPs e piruvato, mais água e CO2, resultando em energia vital, né? Fundamental para a vida. Ali está o gliceraldeído 3-fosfato desidrogenase, que é a desidrogenase que atua na glicólise. E no ciclo de Krebs, que vai pegar o piruvato, que veio da glicose, transformar em ATP, em CO2 e água, né? Temos 5 desidrogenases, total de 6. A mais importante é a malato desidrogenase. Então, uma reação de redução. A gente tem à esquerda a estrutura
do sal de tetrazóleo, cloreto de 2,3,5-trifeniltetrazóleo. A solução em água dele, ela é incolor e difusível. Quando ela penetra sob difusão nos tecidos da semente, na célula viva da semente, ele vai encontrar elétrons e átomos de hidrogênio e, sob a ação da desidrogenase, vai formar o trifenilformazan, que é conhecido vulgarmente por formazan, que é um composto vermelho e não difusível. Quer dizer, ele forma dentro das células, dentro de tecidos, igual uma tatuagem. Fica vermelho. A gente pode lavar à vontade os tecidos da semente, que ele é estável, né? Então, nós vamos observar 3 intensidades de vermelho. O vermelho normal, que oficialmente chama-se vermelho carmim normal, significa tecido vigoroso. Nós temos um vermelho intenso, vermelho carmim intenso, que significa tecido em deterioração. E quando a gente vê um tecido branco leitoso, meio amarelado, meio esverdeado às vezes, significa que não tivemos essa reação, o tecido, aquela célula e o tecido não estavam vivos, significa então um contraste de coloração branca que caracteriza tecidos mortos.